Olá, tudo bem? Sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. Sou especialista em projetos de crédito de carbono e também mercado de crédito de carbono. Também sou membro do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Tenho sempre postado aqui vídeos, informações, atualizações sobre o mercado de crédito de carbono e também sobre os projetos de crédito de carbono, inclusive falando sobre a comercialização de crédito de carbono. Um dos pontos importantes sempre para podermos gerar crédito de carbono é termos bons projetos de crédito de carbono aplicando padrões do mercado, padrões que são reconhecidos e aceitos pelo mercado. Desta feita, nós trataremos aqui sobre uma repercussão, sobre uma reflexão de um assunto muito particular sobre projetos florestais. Os projetos florestais são os projetos que pertencem à categoria chamada Nature Based Solutions, que são os projetos baseados na natureza. E esses projetos agora estão muito em alta no mercado, bastante importantes para o Brasil, bastante importantes para o mundo. E o Brasil tem um grande potencial de desenvolver projetos de crédito de carbono com Nature Based Solutions. E a Nature Based Solutions tem várias vertentes. Uma das vertentes são os projetos de agricultura, os projetos da agricultura regenerativa. E também os projetos florestais, de uma forma geral, se integram nesse contexto, entre outros, como o Blue Carbon, outros tipos de projetos também baseados na natureza. E nós temos muitas perguntas, muitas questões que são trazidas nos nossos fóruns de discussão, com os nossos colegas, com os profissionais das nossas áreas afins, sobre a questão dos projetos relacionados às pequenas e médias propriedades. Para as grandes propriedades, nós temos os projetos REDD, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, muito em voga hoje no Brasil e gerando muitos créditos de carbono e o Brasil participando de uma forma muito ativa. Porém, nessas outras áreas menores, principalmente em outros biomas, porque os projetos REDD são mais potencialmente possíveis, plausíveis em áreas de grandes extensões, como na Amazônia nós temos, Temos também áreas do Cerrado, em outros biomas, mas mais propriamente na Amazônia nós temos grandes estoques de carbono e também temos extensas áreas sujeitas a forte pressão pelo desmatamento. Essas áreas se aderem muito bem ao conceito de REDD, portanto podemos desenvolver bons projetos assim. Mas e as outras áreas, como eu havia dito? Essas outras áreas menores, na Mata Atlântica, por exemplo, nós temos aqui, no nosso estado, no Paraná, onde eu vivo, grandes extensões e áreas florestais. E também em outros estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, toda a região sul, inclusive vários estados do Sudeste, inclusive do Nordeste. A Mata Atlântica se estende por uma grande extensão territorial aqui no Brasil. E temos aí uma grande quantidade de propriedades. E os proprietários e os seus técnicos nos perguntam sempre: podemos desenvolver projetos de crédito de carbono nessas áreas? Eu posso gerar crédito de carbono? Quanto de carbono eu tenho aqui na minha área? Seja na área florestal ou na área agrícola também, ou em outras atividades que aquela propriedade rural exerce. Então nós temos que refletir, temos que analisar, temos que pensar e encontrar caminhos para desenvolver projetos que valorizem esse tipo de situação, esse tipo de área, esse tipo de propriedade. Então nós temos aqui um potencial ainda pouco explorado, com esse tipo de propriedades, essas propriedades na Mata Atlântica, e agora nós estamos aqui exatamente numa área assim, para demonstrar, para exemplificar como as coisas ocorrem na realidade do interior, dos municípios do interior dos nossos estados, aqui no sul, sudeste e também no nordeste do Brasil. Vejam essa área, estamos aqui nessa área, aqui no município de Santa Terezinha de Itaipu, olhando hoje esta região, nós temos aqui uma propriedade, ao nosso lado, aqui ao fundo, que é uma típica propriedade rural, Está passando um caminhão aqui, não tem problema, faz um barulhinho, mas nós vamos continuando a conversa. Temos aqui então uma propriedade que vocês podem ver recém-plantado aqui, plantada a soja. Temos recém-germinados aqui, a soja. Então nós temos aqui uma lavoura que foi colhida recentemente, temos ainda a palha, foi plantado aqui na palha, é uma prática comum plantar na palha, ou seja, o plantio direto. Temos o solo aqui pouco revolvido, pouco mexido, por assim dizer, e temos já o plantio iniciado de soja. Então
nós temos uma área agrícola, aqui uma área expressiva de área agrícola, né? Um talhão agrícola aqui, e temos também ao fundo o que nós sempre temos nas nossas propriedades, áreas de florestas nativas, nas faixas de preservação permanente, nas áreas de reserva legal e outras áreas muitas vezes excedentes a essas obrigações legais. Além disso, vocês podem ver lá ao fundo, nós temos plantações de eucalipto. Também é muito comum nas nossas propriedades, para produzir madeira, morontes de cerca, edificações, né? Lenha, né? Material combustível, etc. Então nós temos aí sempre esse uso do solo. Muitas vezes temos produção bovina ou suína, granjas, biodigestores, temos áreas com as mais diversas atividades, em que os proprietários procuram integrar todo esse conjunto de atividades e depois, né, desenvolver suas atividades econômicas para viabilizar um empreendimento, um negócio rural. Então aqui nós temos uma área agrícola, conforme eu expliquei para vocês, né, recém-plantada. E a pergunta que vem, essa área aqui pode gerar crédito de carbono? Vamos refletir. Aquela área nativa, ela pode gerar crédito de carbono? Vamos analisar. E essa área com eucalipto, será que geraria algum projeto? Seria possível desenvolver algum projeto de crédito de carbono? É isso que nós vamos explorar aqui, é isso que nós queremos tratar nesse momento, ok? Então, logo logo nós vamos aprofundar essa discussão. Bem, dando sequência então ao nosso raciocínio, a nossa reflexão sobre as áreas de Mata Atlântica em propriedades de pequeno e médio porte, vem a seguinte questão: é possível desenvolver projetos de crédito de carbono nessa categoria, nesse tipo de propriedade rural? Obviamente, temos hoje alguns desafios. Em primeiro lugar, como eu estava dizendo para vocês, nós precisamos nos enquadrar a padrões de mercado. E hoje o mercado principal de crédito de carbono é o mercado internacional. O principal mercado é o mercado fora do Brasil. Então nós temos uma perspectiva do nosso mercado brasileiro de redução de emissões, que se inicia, né, com o PL 528, que ainda não foi aprovado, né, pelo nosso parlamento, então ainda está em processo, né, de ser aprovado, mas nós temos aí o decreto 11.075, recentemente, né, aprovado, e que abre as portas para o nosso mercado brasileiro de redução de emissões. Mas enquanto isso, nós temos que desenvolver projetos para os mercados que já existem. E os mercados são essencialmente mercados voluntários e mercados internacionais. Nós temos a possibilidade de desenvolver também projetos para o mercado regulado internacional global, conforme eu tenho sempre falado também. Então nós temos um mercado global, internacional, mercados nacionais de outros países e o mercado brasileiro. Então nós temos mercado regulado e também o mercado voluntário de crédito de carbono. E hoje o grande mercado em funcionamento é o mercado voluntário de carbono, até que o Acordo de Paris possa ser plenamente regulamentado e também comece a funcionar o nosso mercado brasileiro, regulamentado pelas nossas leis, pelo nosso parlamento e também devidamente regulamentado pelos nossos decretos, os decretos executivos. Muito bem, então o nosso principal mote hoje é o desenvolvimento de projetos para o mercado internacional. E o que o mercado internacional aceita como padrões? Principalmente hoje os padrões da plataforma Verra, que reúnem os padrões VCS, Padrão Verificado de Carbono, Verified Carbon Standard, e CCB, Clima, Comunidade e Biodiversidade, Climate, Community and Biodiversity. Então, estes dois padrões fusionados, né, juntados hoje, correspondem às principais demandas, né, de crédito de carbono do mundo, do mercado voluntário internacional, que é o grande comprador. Todo mercado tem compradores e vendedores, agentes econômicos, e nós temos que produzir um produto que o mercado queira comprar, né? Então o mercado internacional hoje compra crédito de carbono, principalmente no Brasil, de projetos com soluções baseadas na natureza, projetos RED, sobretudo. Temos a possibilidade também de fazer projetos AR, Afforestation, Reforestation, projetos de crédito de carbono para plantações de árvores, plantações florestais. Muito bem. Temos outras tipologias de projetos também, né? Os projetos Blue Carbon, né, para wetlands,
e também projetos para a agricultura. No caso dos projetos para a agricultura, o nosso potencial grande é para o carbono no solo. Nós podemos ver aqui, né, o nosso solo tem carbono, correto? Todo solo tem carbono. O solo é um coloide, né, composto de minerais, matéria orgânica, líquidos e gases. Gases de efeito estufa, que podem ser emitidos para a atmosfera. Mas também é importante dizer que este solo tem carbono e ele é muito importante para a ciclagem de nutrientes, para o ciclo do carbono e também para evitar as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Quanto mais carbono nós tivermos aqui no solo, menos esse carbono escapará para a atmosfera. Muito bem. Então, na agricultura nós podemos desenvolver projetos que visam exatamente incrementar o carbono no solo. Quanto mais carbono, melhor. Como que nós podemos incrementar o carbono no solo? Através da matéria orgânica, por meio da matéria orgânica. Com mais matéria orgânica. O plantio direto faz isso. Coberturas verdes, né? Alguns insumos, né? Bioinsumos, por exemplo, aumentam a quantidade de carbono no solo. E podemos também reduzir as emissões do solo com o uso de fertilizantes alternativos aos fertilizantes nitrogenados, que emitem óxido nitroso, e também outros gases, como metano, por exemplo. Então nós podemos desenvolver projetos assim. Além disso, projetos que visam aumentar a quantidade de carbono na biomassa, no sistema, por exemplo, plantando árvores, integração, lavoura, pecuária, floresta, por exemplo, colocando sistemas arbóreos, né? Componentes arbóreos no sistema. Então nós podemos ter aí os LPF, importantes aliados para a mitigação climática. Então na agricultura nós temos aí várias opções e também temos várias opções para as atividades florestais, né? Tanto de conservação florestal quanto de plantios florestais. Mas a pergunta ainda não foi respondida. Nós podemos desenvolver projetos de crédito de carbono em pequenas e médias propriedades na Mata Atlântica? Como eu estava dizendo, né, nós temos um mercado que compra crédito de carbono de projetos que são aqueles preferidos, os projetos RED e Reforestation hoje, né, em maior parte, né, vendidos aqui no nosso território e também em outros países, mas principalmente aqui no Brasil. Esse é o perfil de projetos que nós temos para oferecer ao mercado. E esses projetos pequenos praticamente não são registrados na plataforma Verra. Por quê? Por que não são registrados lá na plataforma Verra, no padrão VCS e CCB? Primeira coisa, existem custos associados. E esses custos não são baixos, são custos razoáveis, consideráveis. Existem metodologias que não propiciam as condições favoráveis para projetos de pequena escala. Nós temos que ter escala, projetos maiores. Eu fazendo um projeto de 100 hectares, pode ser que custe a mesma coisa que fazer um projeto de 1.000 hectares, ou de 5.000 hectares, 10.000 hectares. Então os custos fixos são muito elevados. Por isso nós devemos buscar ter escala nos nossos projetos. E aí os projetos de pequena escala, de pequena propriedade, não se encaixam bem nesse conceito. Então, eu diria, hoje, para os padrões mais aceitos no mercado internacional, que estão na plataforma Verra, VCS, CCB, não se adequa, não se adere exatamente a esse modelo da pequena e da média propriedade na Mata Atlântica. Quais são as alternativas? Nós não podemos, então, registrar projetos. Podemos registrar projetos no VCS e CCB, porém, dadas as restrições de escala e de custos, não é a melhor alternativa hoje. Aliás, nem é uma alternativa plausível, a não ser que nós reunamos um grande número de proprietários rurais, um grande número de propriedades, digamos, algumas centenas de propriedades para dar escala, fazermos um projeto agrupado, um projeto guarda-chuva, para podermos desenvolver projetos relacionados, seja à agricultura ou às atividades florestais. Essa é uma alternativa. A primeira alternativa que eu gostaria de contar para vocês sobre projetos na Mata Atlântica é essa. Nós temos conversado com um colega nosso, né, lá do Rio Grande do Sul, que está, né, trabalhando nessa direção. Reunir vários proprietários para fazer um arcabouço maior, né, de projeto com maior escala, dadas as pequenas propriedades, né, reunidas num conjunto maior, para poder viabilizar um projeto. Mas já já eu volto com mais uma alternativa. Temos mais algumas, na verdade, alternativas. E eu vou contar já já para vocês.
Bem, existem algumas opções que não são os padrões VCS, CCB, dentro da plataforma Verra, mais aceita, né, em nível mundial, em nível internacional, para o mercado de crédito de carbono. Muito bem, nós já falamos daquela possibilidade anterior, de uma alternativa para essas áreas menores, localizadas nas propriedades pequeno e médio porte na Mata Atlântica, que é o agrupamento, projetos agrupados, né? Nós temos essa possibilidade para os padrões Verra, CCB, né, com VCS. Aliás, é importante que se diga, eu posso fazer projetos só VCS ou só CCB, mas hoje, né, é interessante ter a junção dos dois, porque o VCS é mais aceito, mais reputado, e a CCB reúne características importantes dos chamados co-benefícios, clima, comunidade e biodiversidade. E a comunidade e biodiversidade são desejados hoje pelo mercado e valorizam, em termos de preço, os créditos de carbono, de 20% até 30%, ou até mais, dependendo do tipo de projeto. Muito bem, então voltamos aqui na nossa área, né, rural. Aqui nós estamos vendo agora o plantio de eucaliptos, né, um pouco mais de perto. Nós acabamos de ver recentemente aí o carbono no solo, e agora estamos vendo aqui uma área com plantação de eucalipto. É que a gente pergunta, será que nós podemos registrar projetos, né, de plantações florestais com espécies exóticas? Existem inclusive projetos no MDL, no antigo MDL, né, que agora passa por uma reformulação, né, no Acordo de Paris. Era um mecanismo de mercado previsto pelo Protocolo de Kyoto, que se expirou, né, em 31 de 12 de 2020, então agora está em processo de reformulação. Então é possível, em princípio não há problema, né? Agora, quais são as outras opções, quais são as alternativas que nós temos para as pequenas e médias propriedades na Mata Atlântica? Nós já demos uma das alternativas, uma das opções. Outra opção é usar outro padrão. Algum outro padrão hoje existente. Quais são os padrões existentes hoje que são alternativos ao VCS e CCB? Nós temos o Social Carbon, carbono social, que é um padrão que foi criado aqui no Brasil, né, e que recentemente evoluiu e desenvolveu uma metodologia para removal. O que é removal? É exatamente avaliar o crescimento das árvores em propriedades rurais particulares. Esse é o objetivo principal dessa metodologia. Então existe hoje uma metodologia do Social Carbon para computar créditos de carbono a partir da quantificação do removal, da remoção. Existe emissão reduzida, né? Evita-se a emissão, é um caminho, e outro caminho é retirar da atmosfera aquilo que já foi emitido. E quem faz isso são as árvores, aliás, as plantas em geral, mas as árvores em particular, porque as árvores têm uma grande biomassa, estocam carbono por um longo tempo, né? E tem algumas propriedades mais duradouras que as áreas com árvores de menor porte, ou com plantas agrícolas, ou com outros tipos de vegetação. Ok, então nós temos a possibilidade hoje de usar o padrão Social Carbon, né, e temos uma metodologia específica para removal, que é essa metodologia que foi desenvolvida e lançada recentemente pelo Social Carbon e que nos permite quantificar, né, o carbono que está sendo removido da atmosfera pelas florestas. Então vejam uma possibilidade aí. Agora você vai me perguntar, mas o Social Carbon é parecido assim? Ele tem a mesma receptividade, a mesma condição de receber pelo preço, a quantidade de crédito de carbono lá vai ser gerada, vai gerar uma quantidade de créditos que vai ter uma rentabilidade interessante, comparável a VCS e CCB? Eu diria, em princípio não. Em princípio não, né? Possivelmente ainda vai ter que trilhar um bom caminho até conseguir seu espaço, a sua reputação. Então essa é uma restrição. Ao mesmo tempo que nós temos esta alternativa, né, nós temos que pensar o seguinte: quem compra o produto que deseja e paga por aquilo que o produto, né, desejado, né, vale. E o crédito de carbono a partir de um projeto desenvolvido com Social Carbon? Alguém vai querer comprar? Alguém vai pagar bem por esse projeto? Existem aí algumas incertezas, né? CCB, VCS são muito mais reconhecidos, tem um espaço no mercado, né? Para os compradores principalmente é muito importante. Agora, essa opção é uma opção válida? Eu diria que sim. Vamos desenvolver mais projetos assim, vamos tentar reunir mais projetos assim, vamos trilhar esse caminho. Então, este é um padrão de mercado internacional
que está surgindo. Existem outros que estão surgindo. Eu mesmo já revisei alguns padrões, né, de outros países, de outras regiões, com o mesmo objetivo, de avaliar outras possibilidades que o mercado e os padrões atuais não contemplam. Tá? Então essa é uma opção. Ok, social carbon. Partamos por uma próxima possibilidade. Uma outra possibilidade é uma metodologia brasileira que surgiu agora. Foi divulgado, houve um webinar, né? Por volta no finalzinho de setembro, né, passado. Então, dia 27 de setembro, houve um webinário, né, que apresentou, né, uma metodologia nova para a quantificação de carbono em áreas aqui no Brasil, principalmente na Mata Atlântica, né? Chama-se PSA Carbon Floor, uma metodologia nova que trata não somente da questão do carbono, mas também do pagamento por serviços ambientais, incluindo aí água, benefícios relacionados à água e também relacionados à biodiversidade. Então, existe uma metodologia que agora está em processo, exatamente neste momento está em processo de consulta pública, algo, portanto, muito, muito novo, né, que vai ser uma opção interessante para os nossos projetos aqui no Brasil, com esse perfil de pequenas e médias propriedades. Então aí está uma segunda opção, né, interessante para nós usarmos, né, como padrão para desenvolvermos projetos, né, aqui no Brasil, na Mata Atlântica. Okay? Então essa é uma outra possibilidade, mas ainda algo muito novo. Mas não devemos deixar de perder essa perspectiva, porque o que é novo agora, logo, logo estará no mercado também. Muito bem, então temos essa segunda possibilidade. Esta metodologia, ela é bem interessante porque ela traz alguns conceitos adicionais, diferenciados em relação àquilo que foi tratado, né, o que é versado lá no VCS-CCB e também com relação ao Social Carbon, porque contempla esses pagamentos por serviços ambientais. Então é uma metodologia que está sendo aí avaliada numa área da Votorantim, né? Está sendo avaliada lá numa área piloto, foi desenvolvida por uma consultoria chamada Econ, né? E aí está lançado. Agora vamos ver os desdobramentos dessa metodologia, sua aplicabilidade, sua aceitabilidade no mercado. Porque não adianta nada nós aplicarmos uma metodologia, desenvolvermos um projeto, embalarmos o nosso produto se ninguém quer comprar. Se não se paga bem por aquele produto. Então é importante sim nós estarmos antenados em relação a isso. Vamos desenvolver mais projetos com essas novas possibilidades? Sim, mas nós temos que nos orientar pelo mercado, aquilo que o mercado quer. Vamos sempre moldando aquilo que é possível tecnicamente e mercadologicamente aceitável e plausível, certo? É muito importante então pensarmos nisso. Mas já temos agora duas opções, pelo menos duas opções. Social Carbon e essa nova metodologia foi desenvolvida pela consultoria Econ, que se chama PSA Carbon Floor, ok? Já já falamos sobre outras opções. Bem, então apresentamos aqui algumas opções para projetos de crédito de carbono em propriedades rurais de pequeno e médio porte na Mata Atlântica. E temos ainda algumas outras opções para nós fecharmos aqui a nossa discussão, ok? Então nós temos mata nativa, temos floresta plantada, temos carbono no solo, agricultura, pecuária, eventualmente outras atividades. E como é possível contemplar essas atividades e essa tipologia de projetos dentro do mercado? Nós temos também o que nós chamamos de CPR verde, né? É algo também relativamente novo, que está começando, né? Que é uma modalidade possível também de congregarmos aí projetos que geram benefícios ambientais, entre os quais, né, projetos de carbono também. Então a CPR verde é aos moldes, né? Funciona aos moldes de uma CPR, uma célula de produto rural, semelhantemente, né, às células de produto rural que já existem, né? Que tem valor, né? Que tem aceitabilidade amplamente. E essa CPR verde tem essa característica de prestar ou de prover serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, né? E aqui no Brasil agora está começando, houve também um decreto, né? Existem algumas normas, né? Alguns regulamentos que já norteiam, né, a elaboração de projetos para a CPR verde. E o Banco do Brasil, né, está bastante arrojado e gera oportunidades nessa área de créditos de produto rural, né, de cédula de produto rural para o agro, né, para as propriedades rurais na Mata Atlântica, enfim, todos os biomas, mas particularmente para nós no nosso bioma. Então vimos aí algumas possibilidades, existem outras, né, CPR verde é uma das possibilidades, temos aí, né, primeiro, o agrupamento de projetos, né, nos padrões DERRA, VCS, CCB. Segundo, nós temos Social Carbon. Terceiro, nós temos aí
a nova metodologia, né, da consultoria Eco Carbon Floor, PSA Carbon Floor, e temos também esse CPR Verde. Todas essas possibilidades devem ser analisadas. Os proprietários rurais estão ávidos, né? Os produtores estão aguardando por muito tempo a abertura concreta de oportunidades, porque existem muitos mitos e muitos dogmas e também muitas inverdades, muitas coisas falaciosas e fantasiosas. Então é importante que nós, né, aqui alinhemos, né, possibilidades concretas. E essas são as possibilidades concretas do ponto de vista técnico e do ponto de vista mercadológico. Então eu quis trazer isso aqui, particularmente visitando essa propriedade aqui no município de Santa Terezinha do Itaipu, no oeste do Paraná, que tem uma forte tradição, né, de produzir, né, commodities agrícolas, a soja, o milho, né, entre outros, e também ter propriedades com esse perfil, de ter suas áreas de preservação permanente, as suas florestas em área de reserva legal, entre outros excedentes, e também plantações florestais. Nós temos potencialidades e o Brasil é um grande provedor, né, crédito de carbono no mercado voluntário e será certamente um grande provedor também no mercado regulado de carbono. Estejamos preparados, vamos desenvolver mais projetos em várias categorias, particularmente naquilo que nós somos os melhores, os projetos, né, dedicados àquelas soluções baseadas na natureza. E para isso o que é importante? Se capacitar, aprender mais. Assista os nossos vídeos, né? Acompanhe as nossas lives, acompanhe os nossos conteúdos aqui nas redes sociais. Isso é muito importante, porque assim você vai, né, aos poucos, angariando mais conhecimento, se tornando um expert em crédito de carbono. Do absoluto zero. Muitas pessoas não têm conhecimento nenhum sobre o assunto. Então é muito importante, né, que nós construamos em conjunto esse conhecimento. Essa é a nossa missão, né, de formar, né, de capacitar para que você seja um expert em crédito de carbono do absoluto zero e também possa faturar alto nesse mercado bilionário. Por quê? Porque as oportunidades estão aí. Se nós não agarrarmos, certamente outros o farão. Ok? Deixo aqui o meu grande abraço e sucesso!